Se você leu o mangá de Vagabond, já se perguntou por que a lendária jornada de Musashi até hoje não teve um final definitivo? O último capítulo produzido por Takehiko Inoue causou polêmica entre os fãs, pois não entregou o que muitos esperavam, e também passou mensagens que provavelmente você não sabe ou não entendeu, ou até mesmo nem sequer leu o último capítulo. Mas nesse vídeo eu vou explicar pra você sobre esse capítulo misterioso desse mangá incrível que nós lemos, sobre o que representa todas essas pinturas e por que Inoue decidiu finalizar essa história. Mas antes de você saber mais sobre esse assunto, já peço que você se inscreva no canal e deixe o gostei pra moralizar o meu esforço. Mas sem enrolações, vamos pro vídeo. Em 2008, houve uma exposição do mangá de Vagabond, chamado de The Last, feito por Takehiko Inoue, onde haviam pinturas em quadros gigantes nessa exposição. E nesses quadros estavam pintados o epílogo de Vagabond, onde podemos ver o final da jornada de Musashi em seus dias finais. E nessa história, nós podemos ver um garoto correndo. Ele passa por um monge que estava caminhando ali, e pensa como foi a lenda de Musashi em sua jornada. Um homem que aos 13 anos matou uma pessoa, derrotou 70 samurais sozinhos na sua juventude, e também nunca foi derrotado. Esse é o homem que esse jovem desejava ser. Então logo esse jovem volta para sua casa e conversa com seu pai e seu mestre. E tanto o pai do jovem quanto o mestre dele desaprovam as atitudes de Musashi, dizendo que a espada foi feita para proteger e governar, não para dizimar. E logo após isso, o jovem saca a espada e desafia o próprio mestre, dizendo que uma espada que não mata é inútil. E depois disso, ele procura uma certa caverna. E lá, ele conversa com uma pessoa, dizendo que queria se tornar seu discípulo. E essa pessoa era Musashi Miyamoto, que já estava bem velho. E Musashi pergunta se o destino que aquele jovem quer é lutar até a morte, mesmo que seja uma criança. E logo o jovem retruca, dizendo que ele tem a mesma idade de Musashi quando matou pela primeira vez. Então, ele pede a Musashi mais uma vez para se tornar seu discípulo. E logo Musashi lembra de Jotaro, um garoto que se tornou seu discípulo, mas que nunca recebeu seu treinamento. Então Musashi pede perdão ao jovem, como se estivesse pedindo perdão ao próprio Jotaro. E logo após isso, Musashi acaba cuspindo sangue por causa da sua idade e a sua doença. E logo após ele se recompor, ele avista o mesmo monge que o garoto tinha ultrapassado. E ele era Hozoin Inshun, um antigo oponente de Musashi. E Inshun diz que queria cumprir sua promessa, mas dessa vez não era para batalhar, afinal eles já duelaram 2 vezes. Então Musashi e Inshun se cumprimentam, depois de décadas e décadas sem se ver. Depois disso, o jovem aprendiz queria mostrar ao Musashi as suas habilidades com a espada, mas Musashi apenas fechava os seus olhos e pensava sobre o significado da verdade. E então se forma uma esfera de luz no peito de Musashi, como se fosse a sua própria vida. O jovem aprendiz, ao ver que Musashi estava de olhos fechados, tenta atacar ele, mas Musashi apenas desvia a espada. E logo depois, quando ele estava conversando, o jovem relembra do seu passado trágico e fala o quanto ele era fraco e que queria ser forte. Então Musashi também relembra o seu passado, de quando ele também queria se fortalecer. E mais uma vez, aquela esfera de luz se forma no peito de Musashi. E essa esfera estava cheia de espinhos, como se fossem os erros que Musashi cometeu em sua vida, suas mágoas, conflitos e traumas. E aos poucos, as pessoas que foram importantes para a vida de Musashi começaram a aparecer. Primeiro é a Otsu, a esposa dele, que vem como criança e tira um dos espinhos. Depois vem Shishido Baiken, que logo após tirar o espinho da esfera, vai embora. E logo depois vem o clã Yoshioka. Primeiro vem o Ueda, depois Seijuro, o Denshinshiro, e cada um deles retira um espinho da esfera de luz. E cada vez que eles tiravam os espinhos, Musashi ficava cada vez mais fraco e mais perto da morte. Ou seja, a retirada dos espinhos representa os pesos e os erros que Musashi vai deixando para trás, como se ele estivesse se libertando de tudo isso, graças às pessoas importantes e antigos rivais que morreram. Mas antes de morrer, ele fala pro jovem que ele só vai entender a verdadeira força quando ele se tornar forte de verdade. E logo após isso, ele encontra um homem chamado Yagyu Jonosuke, mais conhecido como Jotaro, um antigo discípulo de Musashi. E Jonosuke apresenta o seu neto para Musashi e fala do falecimento da sua esposa. Mas enquanto ele falava isso, o neto de Jonosuke fala pro seu pai: ele está dormindo. E quando todos eles perceberam, Musashi só estava por um triz de morrer. Mas antes que isso aconteça, Musashi, que estava sendo representado como uma criança, encontra o seu pai mais uma vez. E o seu pai continua detestando seu filho, mesmo naquela situação. Mas Musashi ainda assim fala que esse era um vínculo forte que ele tinha com seu pai, por mais que Munisai detestasse o seu filho. Porém, ainda tinha um espinho na esfera de luz. E antes que ele fosse retirado, Munisai pergunta ao seu próprio filho: Musashi, existe algo que você ainda quer? E logo após isso, o jovem Musashi parece saber a resposta dessa pergunta. E Musashi então larga o seu boken, a sua espada de madeira, e vê uma mãe abraçando o seu filho. E então, uma mulher abraça Musashi por trás, e aquela era a mãe de Musashi, uma pessoa que ele nunca teve a oportunidade de conhecer. Mas depois, Musashi vê algo como se fosse uma luz no fim do túnel. E lá, ele encontra o seu antigo rival, Sasaki Kojiro, que pergunta a Musashi: você está pronto? Então Musashi diz: vamos. E Musashi Miyamoto e Sasaki Kojiro caminham pela praia, se despedindo do mundo que viveu e acompanhando seu rival para o outro mundo.
Cara, eu não tenho palavras para descrever o quanto esse final foi lindo e filosófico. Eu vou dizer pra você, cara, eu chorei vendo esse final. E olha que é muito, mas muito difícil eu chorar com alguma coisa. Mas esse desfecho foi tão profundo que eu não aguentei, cara. E isso que é arte, meus colegas. Não é aquela porcaria de arte contemporânea que vemos nas exposições de arte hoje em dia. Nossa, que bosta! Esse final mostra toda a trajetória de Musashi e o seu desfecho. Desde as suas batalhas, seus antigos rivais que morreram, os seus pais e por final seu maior rival, Sasaki Kojiro. Todos eles tirando todos os espinhos que Musashi guardava em sua vida. Até o momento em que ele pudesse descansar em paz. Tudo isso passando diante dos nossos olhos até o último suspiro de Musashi. Tudo em diferentes tipos de desenhos e pinturas. E na minha opinião, apesar desse final ser muito bonito e trazer uma perspectiva profunda para nós, mesmo assim, eu acho que ainda não era a hora de acabar Vagabond. Porque no último capítulo do mangá, o último arco onde o Sasaki Kojiro estava treinando no castelo de Kokura, e quando Musashi vai encontrar o Hosokawa Yusai, é onde finaliza a história. Ou seja, nós nem podemos ver o duelo final de Musashi Miyamoto e Sasaki Kojiro, um dos duelos mais lendários do Japão. Porém, existe uma razão para tudo isso. Porque trabalhar criando a história, a profundidade e a arte de Vagabond não era fácil para Takehiko Inoue. Era bastante desgastante para ele, o que fez ele ter uma pressão criativa ao ter que manter a qualidade da obra. Fora que os outros projetos em que o Inoue estava envolvido, como por exemplo o mangá Real e até mesmo embaixador de basquete do Japão ele foi, que foi influência da sua outra obra, o Slandunk. Mas a questão é que Takehiko Inoue não estava bem mentalmente e só queria retornar a produzir Vagabond no momento em que ele estivesse com a mente sem preocupações e sem pressão por causa do seu trabalho, onde ele poderia dedicar todo o seu tempo e esforço para produzir Vagabond. E ele só fez aquela última exibição do mangá porque senão ele teria problemas. Então, ao mesmo tempo que essa exibição representa o final de Vagabond e os últimos momentos de Musashi, ainda assim o mangá ainda está em ato, depois de 10 anos de espera. E eu sinceramente consigo entender o lado do Inoue, porque ele quer dar tudo de si para produzir esse mangá. Eu só fico chateado porque ainda tinha muita coisa para ser desenvolvida, mas mesmo assim, Vagabond com certeza é uma obra de arte e um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Não é à toa que para muitos é um dos, se não o melhor mangá seinen de todos os tempos. Mas é isso aí, pessoal. Dessa vez eu decidi caprichar nesse vídeo e expor minha opinião sobre o final incrível de Vagabond. Mas o que você acha desse final? Deixe nos comentários a sua opinião. Agradeceria também se você pudesse mandar uma doação no LivePix para eu ler sua mensagem no próximo vídeo. E não se esqueça de assistir os outros vídeos que estão aí na tela. Muito obrigado pela sua ajuda e até a próxima. Fui!